Olá, bom dia para todos que estão aqui hoje, né? Eu sou a Alessandra e eu estou aqui hoje para fazer uma entrevista relacionada à biografia e à vida profissional do Milton Antunes. Ele está aqui hoje como meu convidado e eu estou aqui para dizer para vocês um pouco sobre a história dele, porque a história dele parece ser muito interessante, muito diversificada e eu quero saber sobre isso. Então, vou apresentar aqui o senhor Milton Antunes, para quem não conhecia ele, e eu quero que ele dê uma breve explicação, uma breve biografia sobre ele. Tem como você poder fazer isso? Oi, Alessandra, tem sim, com certeza. Primeiro, te agradecer pelo convite. Eu fico lisonjeado em poder te dar esse direcionamento, né, um pouco de como está, de como foi, né, e É, o que será, de certa forma, da minha vida, principalmente minha vida profissional, porque ela tem se tornado pública a cada dia, principalmente pelo fato de eu trabalhar com um público direcionado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, certamente. Mas hoje eu tenho 44 anos, né? Moro em João Pessoa, na Paraíba, sou paraibano, e ao longo aí da minha vida eu sempre tive muito direcionamento por parte da minha família, entender sempre a necessidade do outro através da colocação em prática de algo bem simples, que é a empatia, que a gente tem visto que a cada dia tem se tornado tão raro, né? Então, diante disso, eu fui crescendo já com esse entendimento, né, de sempre trabalhar de alguma forma, não só para me beneficiar, mas também entendendo que quando eu ajudo o outro, eu automaticamente me ajudo. Isso me direcionou justamente para um meio especificamente do jornalismo, onde você tem a possibilidade de estar interagindo com as pessoas, de fazer essa comunicação direta com as pessoas, né? Hoje, nesse meio virtual, a gente tem uma possibilidade ainda mais abrangente, isso é super importante, né? A gente está vendo isso agora na prática por conta de toda a situação do Brasil, onde todo mundo teve que fazer esse distanciamento social, e a gente acaba que está usando, né, justamente esse meio agora para a gente se comunicar e alcançar muito mais pessoas do que a gente alcançaria se fosse de maneira presencial, né, de uma forma mais limitada, digamos assim. Então, basicamente, com a minha formação, eu aproveitei para isso, né, para hoje não só me comunicar com as pessoas, mas fazer uma comunicação de uma forma diferente, onde eu possa levar uma informação, levar um direcionamento que possa melhorar a vida dessas pessoas minimamente, né? Eu acho que hoje, basicamente, eu resumiria de uma maneira bem rápida, dessa maneira, como tudo começou lá atrás, né, na minha vida, como eu me introduzi dentro do meio de comunicação mais direcionado, nesse novo formato aí que a gente vem vendo, que está se desenvolvendo a cada dia, de comunicação com as pessoas. tá. Mas jornalismo sempre foi a sua primeira opção ou tinha outras opções antes? Na verdade, as pessoas até brincam comigo, às vezes, dizem que, caramba, você já fez tudo isso? Na verdade, eu já fiz um monte de coisas assim pontuais que com certeza me deram o know-how que eu tenho hoje para a vida como pessoa, né? Independente de trabalhar com o meio da comunicação. Eu acho que assim, a gente aos poucos na vida a gente vai se formando sem nem perceber, né? E mas lá atrás eu já fui militar, né? Hoje sou militar da reserva, né? Eu fui prestei o serviço militar, fiz curso. Hoje eu sou segundo tenente da reserva. Algumas pessoas sabem disso, outros não sabem. Então quem não sabe vai saber agora. E depois que saí da vida militar, eu ainda gerenciei por muitos anos algumas empresas por onde passei profissionalmente, mas sempre por trás disso tudo com a questão de uma visão mais ampla, né? Ali no ambiente, sempre onde eu trabalhava, sempre onde eu precisava me comunicar com as pessoas. Então, de certa forma, imperceptível, mas a comunicação já estava ali, o trabalho, né, em beneficiar as pessoas, em ajudar de alguma forma, em tentar melhorar a vida delas, entender qual era a necessidade delas. Basicamente foi assim. Então, quando eu entendi uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu coloquei em prática o meu trabalho de maneira mais direcionada, abrindo um canal na plataforma do YouTube, sem nenhuma grande pretensão, foi aí que eu percebi que realmente eu já tinha um know-how, como eu falei, né, já tinha um conhecimento bom para tentar colocar agora dentro de um formato onde eu precisava também aprender um pouco mais sobre ele, porque trabalhar com comunicação, trabalhar com pessoas, exige da gente uma linguagem diferenciada para a gente tentar
alcançar o maior público possível. E o meu público especificamente é um público onde tem muitas limitações. Eu trabalho com pessoas que têm limitação de audição, de fala, muitas das vezes de intelecto. Então, assim, eu preciso e precisei me adequar a isso, e a cada dia um aprendizado, cada dia um passo novo que a gente acaba dando, e isso, na verdade, é um up, né? É o que faz a gente processar mais rápido as coisas e se apaixonar cada dia pelo que a gente faz, porque não tem um dia que seja igual ao outro, todo dia é alguma coisa diferente, isso é muito bom. Uhum. Como todo canal tem o seu público certo, seu público específico. O que você acha que direcionou o seu público a escolher você como um influenciador? Alessandra, na verdade, assim, você falou algo bem interessante. O público, ele é quem escolhe a gente. Quando eu decidi colocar em prática um canal, né, dentro do YouTube, eu não tinha nenhuma pretensão, eu vou fazer um trabalho para alcançar público X. Na verdade, eu comecei o canal de maneira despretensiosa, levando uma informação, porque vale até um parêntese aí. Como é que especificamente eu me direcionei de uma vez por todas para o canal? Quando eu comecei a perceber, em algumas pessoas mais próximas a mim, alguns familiares, alguns amigos, eu comecei a perceber a necessidade de algumas informações, mas bem básicas mesmo, acerca dos direitos que eles tinham. Inclusive, durante muito tempo, muita gente até se confundiu achando que eu era advogado. Porque, assim, eu estudei bastante muitas coisas e, claro, quando a gente estuda, a gente acaba tendo um conhecimento mais específico, né? E isso acabou levando as pessoas a entenderem que eu era advogado, mas, na verdade, eu sempre deixei claro que não, mas eu tinha, sim, um conhecimento. Então, eu percebi que, às vezes, um conhecimento de uma informação simples, mas muito objetiva, muito necessária para resolver ou não um problema para aquela pessoa, através dessa informação, eu poderia solucionar algo que, para mim, era pequeno, né? Mas, para eles, era algo extraordinário. Então, quando eu vi que a gente tinha esse poder, que eu estava com esse poder nas mãos e que eu podia ampliar isso através do canal, eu disse, não, eu vou fazer isso, vou ver o que é que vai dar. Mas eu não tinha realmente nenhuma pretensão. Então, isso mais ou menos 4 anos atrás. Com a questão da pandemia agora, em 2020, foi que aconteceu. As pessoas foram obrigadas a ficar em casa, né? E aí essas pessoas precisavam mergulhar de alguma forma em alguma coisa que pudesse preencher o seu tempo. Eu acabei tendo que me dedicar mais ao canal, e através disso eu percebi que quanto mais eu informava, quanto mais eu levava solução efetiva para algumas pessoas, eu ainda não tinha público definido, né? E aí eu percebi sim que nesse afunilamento natural o público começou a me escolher. Por quê? O público, pela informação que eu levava, era um público mais velho, eram pessoas, na sua maioria, aposentados, né? A média deles acima dos 50 anos, e isso já começou a me chamar a atenção. Poxa vida, é, eu poderia ter desenvolvido uma linguagem ou um trabalho com um público mais jovem. Tudo bem, eu não sou nem uma criancinha, né? Tenho 44 anos já. Mas aí eu me senti muito útil, e isso era muito bom, porque eu começava a perceber também, Alessandra, que aquilo que eu tinha feito pelos meus amigos mais próximos e pela minha família, né, de dar uma informação, estava sendo útil para eles também. E isso, assim, foi um choque que, a princípio, pareceu algo negativo, mas, na verdade, era algo super positivo, porque eu comecei a entender que essas pessoas que eu estava identificando e que elas me identificavam também, elas poderiam ser meus avós, meus pais, meus tios, ou amigos deles, né? E isso começou, assim, me dar mais vontade de levar mais informação, de levar mais direcionamento, porque eu via a sede que eles tinham. E comecei a me surpreender também com o fato de um público tão específico estar naquele momento ali, no início da pandemia, tendo acesso a uma situação como é a plataforma do YouTube, que normalmente a gente tem um preconceito de taxar as pessoas do que elas sabem ou do que elas não sabem. Mas, poxa vida, um público desse sabe mexer na internet, tem acesso, né, a um canal com uma plataforma dessa, a uma rede social, isso foi também me chamando muito a atenção. E a partir daí, com esse mergulho realmente por conta da pandemia, eu percebi que eles começavam a perceber a necessidade também de terem outras informações mais profundas, digamos assim, mais detalhadas. E aí entrou um grande diferencial, né? Não somente eu, a partir daí, mas aí eu percebi, também comecei a pesquisar dentro da própria plataforma, eu via que existiam outros canais que já trabalhavam com informação,
né, levando notícia, basicamente. E aí eu disse, poxa vida, eu já estou fazendo isso também com essas pessoas, mas eu quero fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Foi quando eu comecei a dar algumas informações mais específicas, e aí aquele boom, realmente, para dizer, poxa vida, Milton, que momento foi que a coisa explodiu? Que momento foi que você saiu de 1.800 inscritos no teu canal para dar um salto aí na época? Eu dei um salto assim, Alessandro, em menos de um mês, bem menos de um mês, de 1.800 pessoas para 15 mil pessoas. Eu me assustei com aquilo. Puxa vida, foi o que eu fiz. É um Eu lembro que salto. eu postei, muito grande, eu lembro que eu postei um vídeo falando sobre um assunto específico agora, que eu não lembro exatamente qual foi, mas algo bem pontual. E, poxa, eu postei esse vídeo de manhã, de noite, ele tava, sabe, a cada hora, a cada minuto que eu olhava era mais inscritos e mais visualizações. Eu ainda não sabia, eu não era tão íntimo ainda da plataforma, então para mim era tudo novidade também. Só que aí eu percebi que quanto mais pessoas chegavam, mais responsabilidade me era exigido, porque aí eu me comprometia cada vez mais com esse público, porque era um público sedento, né, de informação, sedento de notícia, mas eu dava a minha notícia de maneira diferenciada. Eu não me limitava a ler uma matéria de jornal, algo que já estava pronto. Eu queria dar a minha identidade ali, eu precisava fazer isso, até para que eu realmente pudesse entregar algo diferente, não ser apenas mais um. Mas isso se tornou mais interessante quando, só para concluir, que eu sei que você tem outra pergunta, se tornou muito mais interessante quando eu tive a oportunidade de receber o contato, né, por e-mail, não esqueço, de um grande amigo, né, que é o Sandro Lúcio Gonçalves, com quem eu trabalho hoje, diretamente no meu canal. Nós temos nossos canais distintos, mas temos um trabalho em conjunto também, e com o Felipe Brito, né? O Sandro fez contato comigo, com mais algumas outras pessoas. Na época, formamos 6 pessoas, éramos chamados até pelos aposentados, carinhosamente, de sexteto, que posteriormente, né, por alguns desacordos de opinião e etc., resumindo, nos tornamos apenas 3. Ficou eu, o Sandro e o Felipe, e aí a gente, com a mesma visão de trabalho e desenvolvimento dentro daquilo que a gente queria, a gente disse, olha, o interessante agora é a gente não só levar a informação ou a notícia, mas a gente fazer com que essa notícia, essa informação aconteça e aconteça de verdade. E foi aí que a coisa realmente ganhou mais proporção ainda, e nós tivemos que sair da casinha, né? A gente teve que se expor um pouco, infelizmente, durante a pandemia, mas a gente viu que era uma necessidade. Era melhor que 3 homens se expusessem em benefício de 35 milhões de pessoas, que é o público que a gente alcança diretamente, do que a gente expor essas pessoas, né? Já que elas são, na verdade, o maior grupo de risco durante a pandemia, né, diante dessa sensibilidade que a gente enxergou e deixou cada um no seu cantinho e a gente foi representá-los. Isso aí tomou mais proporção ainda, porque aí começou a somar o número de inscritos do meu canal, com o do canal do Sandro, do Felipe, e hoje, né, nessa brincadeira, a gente já tem projetos de lei, a gente já tem várias emendas, uma série de benefícios que a gente alcançou de maneira muito despretensiosa, e a gente deu uma revolucionada, inclusive na plataforma do YouTube. A gente passou a ser exemplo, né, ser buscado aí pelos canais que já eram veteranos, e a gente chegou ali de mansinho, e acabou que a gente, né, deu um giro aí de 180 graus nessa plataforma, e está dando certo, graças a Deus. Falei demais, não foi? Não, não foi não. Esse público é um público com bastante vivência, bastante informação de vida. E eles também precisavam ter informações ainda mais. Escolheram um público um influenciador muito bom, que é o Milton Antunes, o Sandro e o Felipe Brito, para representar eles. Vocês foram até para Brasília representar eles. Você poderia falar um pouco sobre como foi lá em Brasília? As Pois é. dificuldades? Uhum. Quando tudo isso começou a realmente ganhar essa proporção maior, como eu te falei agora há pouco, a gente viu a necessidade de tentar entender como é que tudo funcionava em Brasília. Até então eu não conhecia Brasília, e a gente se dispôs, a gente começou a ensaiar, vamos para Brasília, e acabou que a gente empurrou isso um pouquinho com a barriga, até que realmente chegou a hora de dizer, olha, a gente tem que ir agora, porque até então a gente já tinha feito algo bem interessante. No mês de abril, março, abril do ano passado, Alessandra, o governo achou por bem antecipar um dos benefícios, que a gente chama de benefício, mas na verdade não é benefício, né, que é
um direito já adquirido de todo aposentado e pensionista, que é o acesso ao seu 13º salário. Normalmente isso acontece no finalzinho, no meio, aliás, do segundo semestre e no final do segundo semestre de cada ano. Só que aí, ano passado, isso foi antecipado para o mês de abril, está até fazendo um ano por agora, e foi quando acendeu a luzinha, eu disse, poxa vida, esse pessoal está tendo aí seus benefícios antecipados, e como é que eles vão ficar no final do ano? Né? Como é que vai ser o dezembro de 2020 dessas pessoas se eles estão tendo aquele benefício que poderia ajudá-los na virada do ano, né, a pagar suas contas e a iniciar o ano melhor? Foi daí que surgiu uma ideia legislativa, né, em conjunto com o Sandro e com o Felipe, e dessa ideia, graças a Deus, chamou muito a atenção. A gente já tinha um apoio maciço desses aposentados, dos seus familiares, e nós fomentamos e colocamos essa ideia legislativa no E-Cidadania, e em 48 horas a gente teve 46 mil votos de apoio. Não sei se você sabe, qualquer cidadão pode ter uma ideia legislativa sobre algum projeto, alguma ideia que possa vir a transformar um projeto e futuramente uma lei que beneficie a população brasileira como um todo. Nós tivemos essa ideia, transformamos isso e para chamar a atenção, Alessandra, até para você ver um divisor de águas. Nós, com essa ideia legislativa, que é do 14º salário, foi assim que surgiu a ideia do 14º, que ficou nacionalmente conhecido, através do fomento do nosso trabalho e desse público que nos acompanha, a gente teve esse boom aí muito grande, né, a nível nacional do 14º. Chamou a atenção do senador Paulo Paim, na época, que presidia, ou que preside ainda, acredito, a área de recursos humanos da CDH, né, lá no Senado, e ele se prontificou de imediato a não esperar que por conta da pandemia, estavam todos os serviços presenciais suspensos também lá no Senado, né, e ele se prontificou em transformar aquela nossa ideia em um projeto de lei, que hoje é o projeto de lei 3657 de 2020, que dá a possibilidade de um 14º que não pôde acontecer em 2020, e que a gente já começa daqui a pouquinho a lutar para que ele aconteça em 2021, tendo em vista que a gente está na luta aí agora, nesse exato momento, pela antecipação novamente do 13º, já que faz um ano que as pessoas tiveram esse benefício antecipado, né? Então, isso chamou a atenção e a gente, de uma vez por todas, viu a necessidade de ir para Brasília, né? Respondendo agora mais diretamente a tua pergunta. Porque a gente enxergou que, estando lá, era possível que a gente desenvolvesse no tete-a-tete ali, né? Batendo porta realmente, batendo perna, que foi o que a gente fez. A gente poderia se refinar na experiência que era necessária, até pelas lutas futuras que viriam, certamente, né? Na época a gente pensou dessa maneira, inclusive participamos de reunião de liderança lá no Senado, a gente chamou atenção, existia um momento que a gente chegava em alguns lugares lá em Brasília e dizia, olha, são aqueles meninos lá do YouTube, que chamam a atenção, que estão aí representando os aposentados. Então, aí virou aí, hoje a gente é conhecido como os meninos de ouro, e é um privilégio muito grande fazer parte disso. A gente participou lá em Brasília também de uma reunião importante, né, da própria CDH, como os convidados especiais, né, do senador Paulo Paim. Foi algo realmente muito especial para a gente. Chegou a ser emocionante, né? A gente lembra na verdade, todos os momentos, Alessandra, que a gente vem passando representando esse público, me emociona muito, me faz me sentir importante, né, como cidadão brasileiro, já ser reconhecido em alguns lugares, a gente vai acabar sendo reconhecido pelas pessoas, isso é muito bom, sabe? Você realmente se sente útil para a vida das pessoas, e detalhe, tá? A gente lida com um público que até pouco tempo atrás, literalmente antes de a gente dar visibilidade para eles, eram pessoas esquecidas, desvalorizadas, muitas das vezes até pelos seus próprios familiares, onde só enxergam essas pessoas como uma fonte de renda, tá? O aposentado, o pensionista, de um modo em geral, dentro de praticamente todos os lados brasileiros tem um, né? E essas pessoas acabam sendo vistas apenas como uma fonte de renda e não como um ser humano que pensa, que tem necessidades, que ama, que chora, que ri, entendeu? Então, assim, isso hoje é o que eu vejo que mais me dá orgulho de poder representar esse público. Certo. Como você falou, esse público ele é bem desvalorizado. Você acha que o que você pretende fazer para um futuro melhor para ajudar esse público? Tipo assim, você já fez muita coisa, mas tem alguma coisa que você pretende, você quer ver esse público no futuro sendo melhor? Olha só,
a gente olha para trás e tem a sensação de que a gente fez muita coisa. De fato, a gente fez. Mas se esse muita coisa que a gente fez pode ser confirmado se a gente olhar, como é que posso dizer, numa perspectiva de fazer algo por um público que, sinceramente, ninguém nunca se direcionou para isso. Então, realmente, nesse aspecto, a gente já fez até razoavelmente muita coisa. Mas quando eu olho a nível de futuro, de hoje, né, mês de abril que nós estamos para frente, eu vejo que a gente pode fazer muito mais. Existem muitos projetos, muitas ideias que podem, que precisam ser tiradas do papel. Então, assim, quando eu mergulhei, Alessandra, nesse mundo do aposentado, nesse mundo do pensionista, do idoso de um modo em geral, e aí a gente foi abraçando outras categorias, os deficientes, por exemplo, né? Quando a gente entendeu isso, que era algo muito maior do que a gente poderia vislumbrar a princípio lá atrás, eu pude entender que eu entrei num negócio onde eu não tenho mais como sair, tá? Então, assim, a gente hoje tem usado a experiência que a gente vem adquirindo para refinar o caminho que a gente precisa trilhar para continuar trazendo as melhorias para essas pessoas. E aí eu posso dizer, né, te dar algumas justificativas. Primeiro, hoje eu tenho 44 anos. Amanhã eu serei o idoso de amanhã. Então, tudo que eu estou fazendo por essas pessoas hoje, na verdade, indiretamente, estou fazendo por mim. Né? Se eu melhoro hoje, através de um projeto de lei, através de uma medida provisória que a gente luta para aprovar, de uma PEC, seja lá o que for, qualquer melhoria que eu traga para essas pessoas hoje, estou garantindo a melhoria para o meu futuro amanhã, até para o futuro dos meus filhos, né? E de outros brasileiros que certamente estão nascendo por agora, porque tudo que a gente planta e começa a germinar ao longo do tempo, vai dar frutos aí por muito tempo, né? Muitas das vezes, um projeto de lei que vira lei, não é fácil fazer isso, mas o benefício que ele traz é para a posteridade, né? Isso é muito importante. Inclusive, o Sandro desenvolveu muitos projetos de lei, muitos textos para muitas medidas provisórias, para emendas, porque a gente começou a chamar a atenção de um jeito, Alessandra, não só do nosso público. Como a gente começou a ficar conhecido em Brasília, então muitos parlamentares começaram a fazer a via crucis sentido contrário. Ontem nós buscávamos a cada um lá em Brasília, agora eles estão vindo até nós, porque eles precisam muitas das vezes ter boas ideias, como nós temos, já que nós estamos aqui lidando diretamente com o público, e querendo ou não, o público parlamentar, ele tá muito distante, sinceramente, da realidade, da grande realidade do brasileiro. A gente tem, infelizmente, aquele hábito, né, do parlamentar se aproximar da população realmente a cada 2 anos no ano eleitoral, seja nos municípios ou a nível nacional, a cada, né, de 4 em 4 anos. Então, a gente também fez uma aproximação muito grande dos bons parlamentares. Hoje a gente tem alguns bons parlamentares trabalhando diretamente com a gente. A gente teve acesso a pessoas que trabalham, que não são parlamentares, mas que trabalham diretamente com eles, como é o caso do próprio Adroaldo Portal, que trabalha, tem 22 anos de experiência lá dentro do Congresso, trabalhando no Senado, já foi chefe de gabinete de partido. Então, assim, é uma pessoa também que trouxe muito, né, conhecimento para a gente. Então, a gente tem aproveitado tudo isso para melhorar aquilo que a gente já tinha de conhecimento e para desenvolver novos projetos, novas ideias, como eu te falei, para o futuro, né? Porque, realmente, eu enxergo que quem faz o trabalho que a gente faz por amor, né? A pessoa, realmente, a valorização da pessoa humana que está lá em cada um desses que a gente representa, sinceramente, não tem nem a mínima possibilidade de pensar em sair dessa onda. Inclusive, vou tocar até num assunto delicado que está ligado à tua pergunta. A gente tem trabalhado de um jeito onde muitas pessoas hoje já começam a nos questionar: Milton, ano que vem é ano de eleição. E aí, será que vocês têm alguma pretensão? Você, o Sandro, o Felipe? Assim, a gente sabe que é um assunto delicado para se tratar, Alessandra, porque lidar com Brasília não é fácil. Mas aí me chama a atenção uma coisa, que é um discurso que eu tenho muito prático e que eu busco colocar em prática realmente na minha vida e estou levando para essas pessoas que me acompanham. A gente passa a vida inteira ouvindo as pessoas dizerem: eu não quero discutir política, ou política não se discute. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso, até na escola mesmo.
né? Ninguém discute política, religião e futebol. Mentira. A gente precisa discutir tudo na vida. E principalmente política, porque na vida, Alessandra, toda decisão tomada, até dentro da tua casa, da minha casa, na escola, na faculdade, no trabalho, tudo é política. E quando eu começo a discutir com você algo que nós possamos ou não gostar em comum, isso já é a prática da política, né? O respeito, quando você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, né? Se eu vou sair, se eu vou entrar, que roupa usar, tudo isso tem um pouco de política a partir do momento que pode influenciar na vida de outra pessoa. Então, a gente precisa praticar, sim, o gosto pela política, porque se eu digo que não gosto de política, e eu tenho boas intenções com a política, Alessandra, se eu me eximo disso, vem alguém com más intenções, que gosta da política, e o resultado é um parlamento, né, com mais pessoas que gostam da política, mas para colocá-la em prática em benefício próprio, e não em benefício da comunidade como um todo. Então, hoje a gente começa a ser indagado se a gente quer, se a gente pretende, se a gente tem visão de nos tornarmos políticos, ou seja, parlamentares futuramente, e a gente às vezes até se exime disso, não sei, ainda está muito longe para pensar nisso, mas, sinceramente, deixando a hipocrisia de lado, se for necessário que eu coloque o meu nome amanhã, se a população decidir que é pertinente o meu nome ganhar algum destaque para representá-los, com certeza eu vou dizer que sim. Até porque eu estaria sendo muito controverso, né, trabalhando da forma que eu estou trabalhando, para melhorar a vida das pessoas, sem ser parlamentar e conseguindo tudo que eu e os meus amigos já conseguiram, a gente pode acabar imaginando, poxa vida, imagina se eu estivesse numa daquelas cadeiras, o que é que eu não poderia fazer por essas pessoas que eu represento. Hoje a gente percebe a necessidade, você vê que o grupo de aposentados são 35 milhões, é muita gente, Alessandra. Se a gente multiplicar isso, colocando somente mais uma pessoa dentro de um lar, com um idoso, seja ele aposentado ou não, né, ou pensionista ou não, a gente vai alcançar pelo menos 70 milhões de pessoas. Imagina só, um grupo como esse, 35 milhões de pessoas, não tem hoje no parlamento, oficialmente, uma bancada que os represente. Né? Hoje a gente tem, não sei se você conhece, existem algumas bancadas que representam grupos específicos da sociedade que são bem conhecidos no parlamento. Bancada da bala, né, que tem muitos policiais, muitos militares, bancada do agronegócio, que tem muito político, inclusive, que são grandes, né, fazendeiros ou investem no agro como um todo. A bancada da Bíblia, né, onde está aí os evangélicos e pessoas ligadas à religião. Então, poxa vida, se tem tanta bancada importante que defende os seus interesses, por que não uma bancada que possa defender o interesse do idoso? A gente vê tanta coisa, tanto projeto de lei sendo colocado em prática, poderíamos triplicar isso se a gente tivesse uma representatividade realmente eficiente e eficaz lá dentro, né, do Senado e da Câmara do Congresso como um todo. Então, sim, a gente precisa ter uma visão política mais refinada, a gente precisa estar mais disponível para discutir a política, sim, para trabalhar a política como ela precisa ser trabalhada. Tá? Hoje, eu lamento quando eu escuto as pessoas dizerem, eu não quero votar, em 2022 eu não vou votar. Eu acho que isso é um ledo engano, porque quando eu não voto, eu dou o direito ao outro de decidir por ele e por mim, tá? E amanhã eu não posso reclamar, porque eu me eximi da minha responsabilidade. Então, as pessoas precisam entender a força que tem o voto. Então, acima de qualquer coisa, o nosso canal, ele tem sido um canal didático. Ele tem ensinado as pessoas a ter uma visão política maior, principalmente o nosso público. Hoje, assim, a gente tem um feedback muito positivo, eu fico muito feliz de ver, né, senhoras, senhores, dizerem, Milton, poxa vida, como vocês, meninos de ouro, estão nos ensinando a olhar para um político como ele precisa realmente ser observado, sabe? E a partir dessa ótica mais pontual, mais detalhada, a gente realmente, pelo menos, tentar votar amanhã de uma maneira mais responsável. Isso é muito bom. Certo. Sem dizer também que você acaba atingindo outros públicos, por exemplo, como se você tem um aposentado na sua casa, você vai sim ouvir o seu aposentado, porque ele é mais experiente, Sim. você pode até pegar alguma das ideias dele, então você pode Uhum. até representar além de um público sem ser os aposentados. Tipo, A gente fala muito do aposentado, mas como eu falei agora há pouco, né, alguns amigos que eu tenho dizem assim, poxa vida, Milton, tu tá trabalhando, desenvolvendo algo aí num canal, poderia estar bombando esse canal com gamer,
com tanta coisa aí para os jovens, mas tu decidiu trabalhar com velho. Eu digo, às vezes até brincando, eu digo, não decidi trabalhar com velho. Eu decidi defender os direitos do teu pai, da tua mãe, coisa que nem você está fazendo. Muitas das vezes a gente tem até que ser mais incisivo, assim, né? Dar aquele soco na boca do estômago. Mas é verdade. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Milton, o que é que tu está fazendo da vida? Eu estou trabalhando pelos direitos aí da tua família. Como assim? Estou trabalhando para os idosos, aposentados, pensionistas. Tem algum na tua casa? Ah, tem, meu pai, minha mãe, meu avô. Pois é, estou trabalhando para eles e indiretamente para você, porque se eu ajudo teus pais, teus avós, eu estou te ajudando também. Então, às vezes, é um choque de realidade você dizer isso para as pessoas, mas é a pura verdade. Né? Sem dizer que também todo mundo vai ser velho um dia, vai ser idoso. Uhum. A gente levantou aí a hashtag Vidas Idosas Importam, né? Um tempo atrás, mas baseado nisso é aquilo que eu falei. As vidas idosas importam hoje pelo grupo que a gente representa, mas principalmente também olhando para o futuro, porque eu vou ser o idoso de amanhã, né? A gente até tem dito isso todos os dias para as pessoas entenderem que o nosso público ele é muito mais abrangente do que só aposentado, pensionista, deficiente, né? Essas pessoas que a gente brada tanto todos os dias nos nossos canais. Certo. Então, falando dos parlamentares, você acha que os idosos têm um apoio grande, mediano ou baixo lá dentro do Congresso, da Câmara? O que você tem? Para a quantidade de parlamentares que nós temos, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, nós temos 81 senadores, né, no Senado Federal e 513 deputados na Câmara dos Deputados Federais, né? São 513. E eu vou te responder até de uma maneira bem simples. Nós não temos uma bancada oficialmente. A gente hoje está lutando para colocar em prática isso. A gente pegou alguns parlamentares, como eu te falei, que a gente viu que tem realmente identificação, que já trabalha, mas não se destaca tanto porque não tem a visibilidade que nós já temos, por exemplo. Então, a gente está trazendo alguns parlamentares que já desenvolviam alguma coisa, como é o caso do próprio Ricardo Silva, que é deputado federal por São Paulo, né? Ele é lá de Ribeirão Preto. Ele é um deputado que já desenvolvia algumas coisas e a gente deu mais visibilidade para ele. Hoje, nosso público conhece o Ricardo e o Ricardo ficou mais conhecido por conta do nosso público, porque ele tem grandes projetos, inclusive ele tem um projeto de 13º salário para o grupo, né, de 4,9 milhões de pessoas, que é o beneficiário do BPC, que é um benefício, aí sim é um benefício, tá? O BPC é um benefício que é disponibilizado, né, pelo governo através de uma lei específica, que é a LOAS, né, que é uma lei de assistência social, tá? Essa LOA, né, essa LOAS pode tornar a vida dessas pessoas melhores através de um 13º salário, já que eles não têm acesso. Então, eu, juntamente com o Ricardo Silva, a gente tem um projeto hoje, que é o 289, que já é agora 2021, que é para dar direito a essas pessoas, né? São pessoas maiores de 65 anos e deficientes, elas terem esse direito, né? Hoje elas recebem um salário mínimo como benefício de assistência, por não poderem manter a sua própria subsistência, então a gente está lutando para que eles também tenham. Então, veja só que todo o trabalho que a gente tem desenvolvido se torna mais fácil de entender, Alessandra, porque a gente está aqui convivendo com essas pessoas, ouvindo essas pessoas, coisa que, infelizmente, existe um distanciamento muito grande do parlamento com a população, isso é um fato. Eu costumo dizer que eles vivem lá numa bolha, não vou dizer todos, mas a grande maioria, a realidade seja dita. Então, esse distanciamento tem sido diminuído por pessoas como eu, como o Sandro, como o Felipe, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A gente está cansado de ver as pessoas nas lives que a gente faz quase que diariamente e em vídeos que a gente posta, a quantidade de gente lá agradecendo pela representatividade que eles passaram a ter após o nosso trabalho. Na rede social, seja Instagram, Facebook, Twitter, eles interagem o tempo todo com a gente também. Tá? Inclusive, aí, convidar quem estiver vendo esse nosso bate-papo para poder acompanhar nosso trabalho nessas redes sociais também, lá no YouTube, né? Milton D'Antunes em todas as redes sociais e também no canal, o canal leva meu nome. Então, quanto mais força, Alessandra, quanto mais visibilidade nosso trabalho tiver, maior o número de pessoas que a gente vai ajudar. E esse é o nosso principal objetivo, tá? Nós temos muitas pessoas que nos apoiam, é uma coisa que eu não posso esquecer.
eu costumo dizer que nenhum tipo de trabalho na vida é feito somente com duas mãos, é feito a várias mãos, né? Então, a gente tem muitos apoiadores que não aparecem, às vezes, na frente das câmeras, são pessoas que se responsabilizaram, muitas das vezes, sem a gente pedir, para fazer compartilhamento dos nossos materiais nas plataformas de rede social, né? Algumas pessoas, já também de influência, começam a enxergar nesse nosso trabalho algo extraordinário. Tem até um exemplo para contar. Existe um ator que faz uns trabalhos na Rede Globo, ator Itamê Júnior. Ele conheceu o trabalho da gente basicamente pelas redes sociais. E aí entrou em contato comigo e disse: Milton, trabalho bonito, quero ajudar também. E começou a divulgar. Então, isso é importante demais. A gente percebe que o nosso trabalho começa a ganhar uma repercussão que extrapola aquilo que a gente imaginava que poderia alcançar, né? Então, assim, nessa situação, nosso trabalho, o céu se torna, sabe, o limite para que a gente possa continuar trabalhando e alcançando tanto resultado. E eu fico muito feliz por isso. Certo. Em relação aos haters, o que você tem a dizer? Os nossos queridos haters. Eu acho que o hater, Alessandra, ele é uma das maiores provas de que o trabalho também está dando certo, sabe? Prova Porque de sucesso. ninguém agrada a todo mundo. Então, assim, existem vários haters, vários tipos de hater, né? Tem o hater que ele é hater simplesmente porque não vai com a tua cara. Tem o hater que não gosta do teu trabalho porque o incomoda, não sei se pela incapacidade dele de fazer o mesmo, né? De não ter enxergado a possibilidade de fazer o mesmo que a gente está fazendo, e a gente teve a ideia primeiro. Tem esse hater também. Tem aqueles haters que já trabalhavam na mesma área que a gente está trabalhando e dizem assim: poxa vida, eu tinha 10 anos fazendo isso aqui, e chega aí uma turma, do nada, olha só, do nada, e começam a aparecer. Então, assim, o nosso trabalho se tornou grande, não foi do dia para a noite. Ele foi uma construção. Eu costumo dizer que ninguém constrói casa pelo teto, pelo alicerce. Então, hoje, se a gente tem um grupo, hoje a gente alcança, Alessandra, juntando o meu canal com o do Sandro e do Felipe, mais de 1.200.000 pessoas inscritas em nossos 3 canais. Se a gente for colocar em visualizações, os 3 canais, a gente já alcança hoje, com tudo que a gente tem distribuído na plataforma, mais de 100 milhões de visualizações. Então, é muita coisa. E ninguém constrói isso em um alicerce só de terra, só de areia. A gente construiu isso com muito trabalho, com muito suor. Então, hater, ele, de certa forma, nos alimenta, mostrando para a gente que a gente está no caminho certo. E eles que lutem. Eles que lutem para alcançar, né? Exatamente. Que tem uns haters que ficam fazendo umas teorias, que eu acho, tipo assim, umas teorias muito. Tem muita teoria da conspiração, né? É, Esses caras apareceram do nada. Pior assim, aquele exemplo lá da grama do vizinho que é sempre mais verdinha, né? Normalmente, quem chega de paraquedas, que são os haters, eles acham que nós chegamos de paraquedas. Na verdade, eles passam de paraquedas pelo nosso trabalho e eles talvez nos enxerguem, Alessandra, como eles são, tá? Eles nos enxerguem como eles são. Então, por isso que eu digo, até brincando, eles que lutem de verdade, lutem para alcançar a visibilidade que nós temos, lutem para conquistar benefício para essas pessoas, lutem para que eles se tornem pessoas melhores e o resultado vem naturalmente, tá? Eu costumo dizer, eu tenho um bordãozinho no meu canal que quem trabalha sempre alcança. Poxa vida, eu fui na contramão do quem espera sempre alcança. Eu não acredito que quem espera alcança nada, tá? Eu acredito que tudo vem através do trabalho. Trabalhou, tem resultado. O resultado pode ser pequeno, pode ser grande, mas quanto mais se trabalha, maior a probabilidade, né, de retorno, né? Toda ação tem uma reação. Então, essa questão dos haters, hoje eu já administro bem mais fácil. Mas no início eu não vou negar, não. É bem chato, porque, inclusive no próprio meio que a gente defende, aposentados e pensionistas, tem haters. Então, as pessoas precisam entender que hoje, quando a gente faz um trabalho, a gente não está, em alguns momentos, falando especificamente de quem está na presidência da República ou de quem está na oposição ou na situação, né, no governo. Hoje a gente tem, né, e os meninos, a gente procurou colocar em prática uma forma de trabalhar mais isenta. A gente apoia o governo quando ele faz algo positivo
e a gente critica quando faz algo realmente que não foi interessante para a É o população. certo, não é? Exatamente. Só que em meio a isso tem aqueles haters que são pessoas que a gente defende, mas que eles enxergam que a gente está indo contra, muitas das vezes, o presidente da República, e na verdade não é. A gente quando faz uma crítica ao presidente, não é a pessoa, é alguma ação que ele teve ou deixou de ter, né? Vamos polemizar um pouquinho, por exemplo. Para ele corrigir os erros, Sim, poder claro, melhorar. a gente pode até polemizar um pouco. Por exemplo, no momento atual, faz um ano que a gente está, mais de um ano que a gente está em pandemia. Agora foi que o governo autorizou, por exemplo, o governo federal, a que se faça propaganda de uso de máscaras, embora ele, pessoa física, presidente da República, ainda continue se segurando para a utilização ou até criticando a questão do distanciamento social. Agora foi que ele autorizou, né, o uso de propaganda para se incentivar a questão do distanciamento também e a questão do uso de máscara. Então, assim, eu acho que é uma atitude para quem representa a sua população lamentável no sentido de que nós já perdemos mais de 350 mil vidas, Alessandra. Cada vida, se a gente colocar mais uma pessoa acompanhando essa que se foi, poxa vida, a gente já bate 700 mil pessoas. É muito complicado, sabe? É nesse momento que a política se torna algo delicado para se discutir, mas ainda assim precisa ser discutido com responsabilidade, né, com coerência, com a visão mais aprofundada. Eu acho assim que a política ela não é algo a ser discutido quando ela vira discussão de comadres, sabe? Duas vizinhas que não tem nada para fazer, aí vão ali para a calçada bater boca uma com a outra porque literalmente não tem o que fazer. Isso aí eu acho a forma errada de discutir a política. Mas quando a política ela é discutida com coerência, com educação, com respeito à opinião do outro, se pode chegar a um denominador comum que seja realmente bom para todo mundo. Eu acho que o melhor da política é isso. A gente vive numa democracia. Então é hipocrisia a gente dizer que não quer discutir política ou que a gente não assiste, né, o cenário político da forma que ele está e para onde é que ele vai se encaminhar. Porque por mais que eu ignore a política ou o cenário atual que a gente está vivendo, a nível de mundo, né, o Brasil hoje se destaca de forma muito negativa, se eu ignoro isso, Alessandra, hoje, poxa vida, o que é que eu posso esperar do amanhã? Como é que eu estou contribuindo para que o pós-pandemia, quando isso acontecer, for melhor, né? A gente está vendo o caos na questão da vacina, né, a passos muito lentos. Então, é tudo muito complicado, muito delicado. É assunto para a gente passar horas aqui conversando. E para finalizar, então, a nossa entrevista aqui, eu queria que você falasse um pouco do que você pretende para sua carreira daqui a alguns anos, o que você pretende, onde você quer chegar com ela. Olha só, é meio que clichê, a gente pode... A gente planeja muito o futuro, ou vislumbra muito o futuro, né? Só que a própria experiência de vida, eu não falei para você lá atrás, mas em 2007, eu tive a oportunidade de sair do Brasil pela primeira vez, né? Eu fui para a Europa, com aquela idealização de um jovem que quer ganhar o mundo, que quer conhecer novas culturas, uma nova oportunidade de vida, até para ajudar a sua família. Eu nunca fui rico e não era rico na época, pelo contrário, foi muito sacrificante para mim, eu abri mão de muita coisa para ter que ir embora. E naquela época, Alessandra, eu poucos dias depois que cheguei na Espanha, foi para lá que eu fui, eu perdi o único irmão que eu tinha em um acidente, né? Com 28 anos ele sofreu um acidente, faleceu, e eu tive que colocar num saquinho tudo aquilo que eu tinha planejado, né, e levado lá para fora, e retornar para casa, para ajudar meus pais, né? No momento eu me tornava filho único, então eu precisei, né, guardar tudo isso e voltar. Por que eu estou te contando isso? Porque na vida a gente precisa literalmente até vislumbrar, até planejar, até certo tempo, certo modo, o futuro. Mas, Alessandra, não adianta você planejar futuro ou remoer o passado e esquecer de viver o presente. Hoje, respondendo tua pergunta, eu tenho procurado viver o presente, um dia após o outro, até porque amanhã a gente não sabe como será, se a gente vai estar vivo, se não vai. Claro, eu não vou ser responsável, a gente tem uma ideia do que a gente quer para o futuro, sim. Mas hoje eu estou me dedicando, estou mergulhando de cabeça nesse presente que já é cheio de tanta coisa para administrar, tá?
Então, assim, é assim que eu tenho procurado viver o meu futuro, vivendo o presente, né? 2007 eu perdi esse meu irmão, 7 anos depois, em 2014, eu perdi a minha mãe, jovem, com 55 anos, cheia de vida, cheia de planos para o futuro, mas que talvez não tenha vivido o presente dela como ela merecia, né? Então, assim, baseado nas minhas experiências, eu tenho buscado uma visão de futuro dessa maneira, né? Com o falecimento da minha mãe, eu tive que me responsabilizar por cuidar da minha avó, que era a mãe dela, né? E eu cuidei da minha avó como se fosse um filho, como se fosse um pai, na verdade, porque chegou um momento onde eu tive que dar banho, dar comida na boca, levar para o hospital no colo. Então, todo esse pacote de experiências nesses últimos anos da minha vida me fizeram enxergar, inclusive, o quanto eu precisava me dedicar mais a esse público que eu amo representar, que é o público de idosos, de aposentados, de deficientes. Eu amo demais fazer o trabalho que estou fazendo. Então, eu me vejo no futuro fazendo a mesma coisa que estou fazendo hoje. Talvez, não sei. E aí, essa parte é a parte que cabe a Deus, às pessoas, a qualquer coisa, e não somente a mim. Se o meu futuro, dentro dele, está reservado uma representatividade oficial das pessoas pelas quais eu luto agora, lá no parlamento, amém, que seja. Se não for, Alessandra, eu continuo aqui trabalhando todos os dias, como eu venho fazendo, e muito feliz por poder melhorar a vida das pessoas como a gente tem conseguido minimamente fazer. Isso já me dá muita alegria. Certo. Então, quero agradecer para você ter aceitado esse convite de fazer essa entrevista. Foi uma entrevista muito satisfatória, muito boa. A gente ficou um bom tempinho aqui, né? É, papo bom. A gente diz que papo bom não se percebe o tempo passar, né? Então, eu só queria agradecer que você ter participado. E foi muito interessante. Assim, ouvi coisas que realmente foi mais do que eu esperava. Foi muito bom, muito interessante mesmo. Eu Então, fico feliz de poder contribuir, é muito bom. E eu vejo que você é jovem, bastante, né, bem jovem. Então, assim, hoje a gente começa a chamar a atenção, né, de pessoas também como você e leva também um pouco dessa nossa experiência para os jovens, para eles entenderem também que eles, desde hoje, desde já, eles precisam desenvolver esse senso de responsabilidade, não deixar só com o papai e com a mamãe, né, mas já desenvolver um senso de responsabilidade por eles, pelos próprios pais, pelos próprios avós, pelas pessoas que os cercam, né, que são mais velhas, mais experientes. Aprender, né, nós precisamos a cada dia aprender a respeitar a experiência dos nossos entes queridos aí com os quais a gente convive e que muitas das vezes a gente diz, vovô, vovó, papai ou mamãe pensam de maneira muito retrógrada ou isso não está mais valendo para mim como valia para você. Na verdade, toda a experiência, né, dessas pessoas com as quais a gente convive é muito bom. E eu dou até um conselho. Eu sei, Alessandra, que muitas pessoas jovens vão estar vendo esse nosso trabalho aqui de entrevista. Aprendam a ouvir um pouco mais os seus idosos dentro de casa. Não deixe-os no cantinho de um quarto ou de uma sala, apenas vendo televisão, como a maioria das pessoas vislumbram, né? Quando se pensa numa pessoa idosa, se vê uma velhinha numa cadeira de balanço, né? Fazendo tricô, isso não existe mais, gente. São pessoas que têm experiências, que têm necessidade de conversar, de serem ouvidas, tá? De compartilhar essas experiências com nós, que somos mais jovens. Eu fiz isso com a minha avó e eu dei boas risadas com ela. Eu descobri que ela tinha uma mente muito mais aberta do que a gente às vezes julga os nossos idosos. Então, não perde essa oportunidade não, tá? Troca uma ideia, bate um papo com teu avô, com tua avó, com teus pais, dependendo da idade que eles tenham. Isso é muito importante. Eu espero ter contribuído, né, com esse nosso bate-papo. Agradeço também pela experiência de passar por essa entrevista e dizer que eu estou à disposição, tá? Qualquer coisa, estamos às ordens. tá certo. Obrigado. Obrigado, Tchau. Alessandra. Tchau, tchau.